Boa noite, pessoal. Que bom ver vocês aqui. Oi, Kelly, tudo bem? Simone, que bom ter você aqui. Thaís Ribeiro, seja bem-vinda, Thaís. Hoje a nossa live é de grande importância. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa Malta, trabalho com reflexologia clínica e hoje nós vamos falar sobre como você pode lidar com a ansiedade, não ser escravo dela, não ser vencido por ela. E quem vai fazer junto comigo essa live vai ser minha amiga Fernanda, vou chamar ela aqui, tá bom? Para vocês conhecerem. Oi, Grazi, boa noite. Que bom que você veio. Deixa eu chamar aqui a Fernanda, para vocês conhecerem a Fernanda. Aí. Vamos ver, Fernanda. Boa noite, Lucimara. Seja bem-vinda. Ah, ela já entrou. Cadê você? Não. Deixa eu convidar de novo. Já foi. Oi, Fernanda, eu já enviei para você o convite. Cadê? Ah, tá. Boa noite. Gente, é a primeira vez que eu estou entrando assim em live, que eu estou aceitando, ou seja, partindo de mim. Ah, ela não tá conseguindo. Calma aí que a gente já resolve isso. Pera aí. Vamos ver lá. Mandei o convite de novo. Certo. Ah, agora deu certo. Agora foi. Agora foi. Boa noite, gente. Olha quem está aqui, Murilo. Sim. Boa noite, Murilo. Seja bem-vindo. Muito bem, pessoal. Vamos começar com a nossa live hoje. Ah, o som tá baixo de quem? O meu ou da Fernanda? Oi, gente, deixa eu falar aqui para ver se Angélica, o boa pessoal tá me noite. ouvindo bem. Boa noite para todos. Ei, boa noite. Ei, tia! Aí, ó. Deixa eu parar meu celular aqui para não ficar caindo. Aí, Tá. pronto. Tá me ouvindo bem, Muito- Vanessa? Eu estou ouvindo. Pessoal, Tá. vocês estão ouvindo? Tá tudo bem? Tudo certo? Ah, então tá Graças a bom. Deus, né? Os das duas tá bom. Então, beleza. Tá ótimo. O que que nós vamos falar hoje na nossa live? Olha só, na nossa conversa de hoje, nós vamos falar como a ansiedade afetou a nossa vida pessoal, tanto a minha quanto da Fernanda, como muitas pessoas elas são afetadas com a ansiedade, como que a reflexologia clínica pode ajudar as pessoas num quadro de ansiedade, seja ela ou melhor, seja não, né, um transtorno de ansiedade que ela tenha, ou TAG, né? Nós vamos entender o que é isso. E nós vamos ter uma entrevista de uma pessoa e ela foi ajudada com a reflexologia clínica. Vocês vão ouvir o depoimento dela de como a reflexologia mudou a qualidade de vida dela, a qualidade de saúde dela, tá bom? Bom, gente, eu vou comentar um pouquinho aqui sobre a sobre mim. Mas antes, deixa eu deixar a Fernanda falar um pouquinho com vocês, ela se apresentar, né, Fernanda? Boa Fique. noite. Oh, meu Deus, o que eu vou falar sobre mim? Então, sou a Fernanda, sou reflexologista clínica. Eu e a Vanessa somos amigas, não fizemos junto, né, o nosso
curso da nossa especialização em reflexologia clínica, mas nós temos uma comunidade, né, onde a gente pode interagir, trocar experiências, e foi assim que nós nos conhecemos e resolvemos falar sobre esse assunto e trazer para vocês também. Eu espero que vocês gostem daquilo que nós preparamos para vocês com tanto carinho. Embora a gente esteja falando sobre ansiedade, a gente também ficou ansiosas para fazer isso. Não, Nessa? Ficamos. A gente se preparou bastante e a gente está aqui, né, para transmitir uma matéria de conteúdo para vocês também. Muito bem. Deixa eu contar então um pouquinho sobre como a ansiedade afetou a minha vida pessoal. Gente, eu tenho a mente muito acelerada. Penso demais nas coisas, lá, o ansioso pensa lá no futuro, né? E o que acontecia comigo? Quando eu precisava conversar com alguém, resolver algum assunto, esclarecer alguma coisa, não era tão simples assim. Eu fazia um script do que eu iria dizer. Literalmente, gente, eu pegava um caderno e escrevia o que eu queria falar. Só que, além disso, eu pensava o que a pessoa iria falar, porque eu tinha que ter argumentos. Então, na minha mente ficava assim, que eu passava no papel o que eu vou dizer, o que possivelmente a outra pessoa vai falar, como é que eu vou falar, como é que eu vou me defender. Não sei fazer isso. Só que, aí, o que acontecia? Eu treinava. Pois é, literalmente, gente. Eu ficava em frente ao espelho e eu ficava treinando ali o que eu iria dizer, o que a pessoa ia falar. Sabe quanto tempo eu ficava assim? Uma semana. Uma semana me torturando, treinando o que eu iria dizer. É. Mas sabe o que era pior? Que quando chegava o dia de eu conversar com a pessoa e falar, ela não seguia meu script. Ela não falava aquilo que eu tinha escrito no papel. Tinha coisas que ela me falava, ai, não, eu não acredito. Por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não treinei essa parte? Gente, era muito torturoso. Fora que daí, o que acontecia? Eu não conseguia falar, eu não conseguia ser clara, a outra pessoa não conseguia me entender, obviamente, né? Eu chorava, eu entrava em desespero, eu chorava. Então, para mim, a comunicação era muito difícil, era muito complicada. Sofri. Hoje eu não sou assim, tá? Hoje já não tenho esse bloqueio, já converso, já consigo olhar nos olhos, eu já consigo dominar, ou seja, ter no meu controle essa ansiedade que eu tinha antes. É muito sofrimento, né, gente? Alguém se identifica ou já passou por isso? Conhece alguém que tem dificuldade em se expressar e quando fala, ele atropela as palavras, não consegue falar? Isso é ansiedade, gente, né? E você, Fernanda? Como você foi afetada? Ainda escrevi o que pensava, né? Eu não era de escrever. Mas a ansiedade, normalmente, quando eu tenho que resolver alguma coisa, né? Ou quando eu tinha que resolver alguma coisa, aí a ansiedade, ela me dá alergia. Aí minha mão, ela enche de bolinha, o que coça muito. Eu como, né? Eu gosto de comer, gente. Como quando eu tô feliz, como quando eu tô triste, angustiada ou não, eu sempre estou comendo. Mas em fases de ansiedade, aí a comida parecia que ela não descia, tinha uma bola aqui na minha garganta. Então, essa fase que eu passei de ansiedade me deu. Cheguei aí no gastro, né, por conta de refluxo, não conseguia dormir, né, colocar só no travesseiro, às vezes eu tinha que dormir assim, 45 graus, porque senão aquilo que eu tinha comido voltava. Que mais? Ai, teve uma época que eu tive uma dor de cabeça muito forte. Eu rangia os dentes à noite, resolvia todos os meus problemas no sonho, e quando eu acordava eu ficava frustrada porque o problema não estava resolvido, e aqui pelo menos já tinha sido, e falava durante a noite tudo. Aí rangendo os dentes. Aí quando eu caminhava, me dava uma pontada bem na cabeça. E eu sentia aqui no meu, dentro da boca, né, os dentes também. Aí fui eu pro dentista para ver o que poderia ser, né? Pensei que fosse um canal, sei lá, que eu fosse precisar fazer alguma coisa do tipo. Aí ele olhou meus dentes e falou: Menina, seus dentes são perfeitos. Que você precisa ir pra praia. Aí eu falei pra ele: Me receita isso então?
que eu vou mandar pro meu marido passear comigo. Ele falou que eu precisava era relaxar, que eu estava muito ansiosa. Então, guardar, né, os sentimentos, né, no meu caso, né? Então, fazia tudo isso, né, a ansiedade. Sim. Como ela afeta, né, a nossa vida, né? De cada pessoa, ela é afetada de alguma forma. Tenho certeza que se eu perguntar aqui para as pessoas, elas vão relatar alguma experiência aí que passaram por causa da ansiedade, né? Pessoal, Uhum. você já viram aquela pessoa que ela fala rápido demais? Tem aquela voz acelerada? Tem pessoas que estão prontas para correr. Você já viu aquela pessoa que, diante de uma situação, num assalto, por exemplo, ela sai correndo? Ou está diante de um cachorro bravo, ela chega a subir em árvore? Gente, eu já fiz isso, tá? Eu já subi em árvore por causa de cachorro. Pois é, de tanto medo. Quem é que faz isso? É você que toma essa decisão? Sabia que não? No nosso cérebro existe a amígdala cerebral. Ela é uma glândula que quando ela está, ou melhor, ela é como se fosse um GPS. Então, quando nós estamos num local, se deparamos diante de uma situação, o que que acontece? Esse GPS, ele aciona, é como se ele dissesse, perigo, se afaste. Então, ele faz você ter reações como defesa. O nosso organismo, ele trabalha dessa forma, porque para te proteger, ele age dessa maneira. Só que para uma pessoa ansiosa, o que que acontece? Essa amígdala é como aquela pessoa que está com o pé no acelerador. Ela vive constantemente em perigo. Ela está a 220 por hora, vamos dizer assim. As pessoas ansiosas, o que que acontece? Elas sofrem demais porque elas gostam das coisas imediatas. Elas querem as coisas para ontem. Se tem uma mãe aqui que é ansiosa e ela pede algo para o filho fazer, lavar uma louça, arrumar a cama, fazer algum serviço, ela não tem paciência de esperar. Ela vai já lá e faz. Ela já pega e toma a frente. Por quê? Porque a pessoa é ansiosa, ela é acelerada, então para ela as outras pessoas são mole, são devagar, são lenta demais. Aí o que que ela faz? Não, deixa que eu faço. É perigoso essa pessoa falar assim, ó, me dá aquele copo de água que eu já bebi. Ou seja, você já foi na frente porque você não tem a paciência de esperar. Tem uma coisa que domina também os ansiosos, é o medo, não é? E ansiedade é isso, é medo do que vai acontecer, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que está lá na frente. A gente sabe o que passou e o que a gente está vivendo, mas lá na frente não, né? Olha aí, as pessoas estão se identificando com a ansiedade, com esses O pessoal sintomas, tá né? aqui, eu já fiz isso. É, é bem assim. Gente, mas vocês acham que existe uma ansiedade natural? O que que vocês acham? Conta pra mim, conta pra nós, né, Fernanda? O que que vocês É, acham? Sim, gente, existe a ansiedade natural. Fazer essa live, por exemplo, nos deu ansiedade. Por quê? A gente já se preparou, pensamos no conteúdo, nas pessoas, e essa ansiedade nos levou a gente trazer o nosso melhor, né? Apresentar aquilo que nós estamos falando. Então, motivou a gente. Nós treinamos, né? Essa live, conversamos, fizemos todo um script. Então, isso nos ajudou, né? Ou até mesmo aquela ansiedade quando vamos viajar. É maravilhoso. Nós já vamos lá e se programamos, principalmente mulher, né, Fernanda? A gente que gosta de sempre ter uma coisinha nova para comprar, né? O que que eu vou levar nessa viagem? Então, essa para onde a gente ansiedade, vai, quando a gente estiver lá nesse local, a gente já planeja, eu vou visitar tal lugar, eu vou visitar tal lugar, né? exatamente. Então, é uma ansiedade boa. Nascimento de um Sim. bebê, né? Um casamento, são ansiedades natural. Então, é natural. Mas, quando é que isso se torna um problema? Pessoas ansiosas, elas dormem e acordam assim.
ansiosas. Elas não têm paz. Aí já vira um problema. Aí já vira um transtorno. Agora, como identificar? Como você pode distinguir se você tem uma ansiedade natural ou se o processo já evoluiu para um transtorno? Os médicos chamam de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, né? Fernanda, quais são alguns dos sintomas da ansiedade, da TAG, ansiedade generalizada? Eu anotei alguns aqui para a gente conversar sobre eles e para o pessoal também identificar, né? Sim, Porque como a gente já falou, né, tem a ansiedade que é normal, mas o problema é quando isso se torna um transtorno ou vai além, né? E aí acaba sobrecarregando o nosso corpo. Então, como identificar alguém, né, se está além, né, do normal da ansiedade? Então, normalmente, pessoas que têm TAG, elas têm a mente muito acelerada e elas sempre pensam no pior, sempre pensam na tragédia. Então, por exemplo, se o marido está demorando para chegar em casa, o filho não chegou no horário, ela já pensa que algum acidente aconteceu, ela começa a pensar que um policial vai bater na porta, vai falar que o filho dela, né, um carro bateu nele, que foi lançado para o lado, né? Já vai planejar velório, como é que vai ser e tudo mais. Nas nossas conversas, né, Vanessa, você acabou citando que você também tinha isso, né? Essa mente só tinha. pensava naquilo que era ruim, né? Sim, eu não deixava minhas crianças brincar. Porque só o fato de eu ir ver aonde eles estavam, é um pedacinho assim que eu caminho para ver. Mas esse pedacinho, gente, parecia uma eternidade. Por quê? Eu pensava, meu Deus, cadê essas crianças? Será alguém já deve ter sequestrado, eles já foram embora, ou já aconteceu uma tragédia, se tiver machucado. Não, não era machucado. A gente já pensa assim, meu Deus, estão esquartejadas. Olha a mente de uma pessoa ansiosa. É muito sofrimento. Deixa eu ver se eu acho aqui. A Cissa, né, comentou: o problema é quando a ansiedade desequilibra a saúde. E é exatamente isso que a ansiedade faz. Ela desequilibra a nossa saúde, tanto a nossa saúde física como a nossa saúde mental. Eu não deixava minhas crianças. Eu entrava numa loja, eu fazia eles falar: você fica sentadinho aqui, porque eu tenho que ver vocês. Eu falava assim: não respira, fica aqui. Se acontecesse deles sair um pouquinho de mim, ver os brinquedos, que eles vão se distraindo, eu entrava em desespero, gente. Não cheguei a fazer escândalo. Mas o meu coração ficava na boca, porque, meu Deus, alguém entrou aqui e roubou eles. Nem dava tempo. Mas a minha mente, eles já estavam longe. É complicado, né? Pode É continuar, difícil Fernanda. a gente dar risada, mas é por causa da situação, né? Quando a gente está de fora, a gente acha trágico, mas para quem está na situação, é bem complicado mesmo, né? Mas quem tem TAG também pode ser identificado pelo fato de comer toda hora e comer desesperadamente, né? A pessoa toda hora quer comer e quando come, come rápido, a ponto de nem sentir o sabor, né, daquilo que está comendo, né? Não sabe se o suco é de manga ou se é de laranja, porque enquanto está comendo, está pensando, né, que tem que recolher roupa, tem que buscar os filhos, ou tem que trabalhar, né? E, e o nosso cérebro ele demora um tempo, né, para processar a informação, né, de que até a gente mastigar, chegar no estômago e para o cérebro é uns 20 minutinhos, né, para isso. Então, nesses 20 minutos para a pessoa que é ansiosa, ela come muita coisa. Ela come tanto Exatamente. ponto de passar mal. Isso, isso, gente, a gente precisa ver, olhar para os nossos filhos e ver esses tipos de comportamento. Às vezes você fala para o seu filho assim: come devagar, o que é isso? Não seja mal educado. E às vezes, gente, não é mal educado, não é falta de educação. É porque ele está com ansiedade. Olhe para os seus filhos, olhe além daquilo que você vê. Veja o problema por detrás. Talvez ele tenha uma dor ali por detrás. Ele está ansioso. Você sabia que tem criança que chora sozinha à noite, escondido? Porque ele não sabe o que ele tem. E a gente, né, os pais, infelizmente, o que acontece? Não olha para isso, né? Acha que é birra, acha que é ser mal educado. Mas olha, vou contar para vocês, o Brasil, ele está em primeiro lugar, né, no mundo de pessoas ansiosas nas escolas. Como está afetando as crianças nas escolas?
Porque afeta o rendimento escolar, afeta a concentração, porque a pessoa ansiosa, ela tem muita dificuldade em manter o foco, em se concentrar. E isso vai interferir tanto nas notas quanto no relacionamento dentro da família. Então, gente, olhe para os seus filhos, vejam a necessidade que eles têm, veja o comportamento, talvez aí você já comece a identificar a importância de cuidar da saúde mental e física deles. Infelizmente, hoje não são só os adultos que são afetados, né, pela ansiedade, né? As crianças roem unhas a ponto de eu roer até as unhas do pé. Quantas crianças não estão sendo diagnosticadas, né, com TDAH? Quantas crianças não estão Sim. tomando medicação, né, por conta disso também, né? E lembrar, gente, que muitas vezes a medicação deixa a pessoa abobada, né? Ela não consegue, né? Ela fica dopada mesmo, né? Não consegue ter as reações normais, né? Do dia a dia, né? Então é triste a gente ver, né? Crianças que é cheia de energia, né? Precisa gastar tudo aquilo que tem, né? Sendo dopadas hoje, né? Já tão cedo, né? Medicadas dessa forma. Mas continuando, né? Com sintomas, né? De pessoas que têm ataque, né? A pessoa também ela tá sempre pronta para o ataque, ela sempre tá nervosa. Por que, onde, como que vai ser, né? Ou se alguém olha para a pessoa e fala assim, mas por que você tá irritada? Mas eu não tô brava, não. Não sei onde você tá vendo que eu tô irritada. Então a pessoa sempre tem uma resposta na ponta da língua, né? Para falar tudo. Aquele medo irracional, né? Não entra dentro de um avião ou de um elevador, porque o elevador é muito fechado, ou o avião, né? Tem medo que ele caia, mesmo que seja lá cientificamente provado que é muito mais perigoso você andar de carro do que andar de avião. A pessoa prefere passar mais horas dentro do carro do que uma viagem que seria muito mais curta, né? De avião. Outra coisa que afeta muito também é o sono, né? Ou a pessoa ela não dorme quando ela tem ataque, ou ela dorme e não descansa, né? Ela acorda cansada porque a mente dela trabalhou a noite toda, ou ela dorme e acorda, dorme e acorda, né? Aquele sono picado, né? O pessoal que tá aí Uhum. vendo a gente, será que vocês se identificam com algum desses sintomas? Vocês são assim ou conhece alguém que é assim também? Aí vocês podem contar pra gente como, Tem, como que vocês se sentem. E se tem você aquela lembrar de... pessoa. Ah, Pode falar. desculpa, Fernanda. Tem aquela pessoa também, a ansiedade, ela fica inquieta, né, Fernanda? Você tá no telefone, mas você tá lá, ó, riscando um caderno, quando você vê, você riscou toda a folha. Isso é inquietação, né? Sim, Pessoas que tá ali, ó, mexendo os pés, não consegue ficar quieto com as pernas tremendo. Tá sentadinho ali, mas tá tremendo as pernas, chega a balançar a gente. Isso verdade. é ansiedade, né? Ou você vai dormir, sabe aquela coisa de, ai, você quer esticar a perna e depois você encolhe, dá vontade até de arrancar a perna. Isso é ansiedade, gente. Quantas pessoas não estão sofrendo com isso? Não é mesmo? Ah, o Sim. Victor falou, eu acordo umas 10 vezes na noite, pensa. Né? Então a pessoa não descansa, ela não tem qualidade de vida, né? E é difícil isso, né? Porque depois a qualidade, né, do dia, né? Para acontecer um acidente é muito mais fácil, né? Porque seus sentidos não Sim. estão lá. Mas se tiver mais alguma coisa, Vanessa, que você queira comentar sobre os sintomas, aí você pode ficar à vontade também. Sim. Essa parte, nós devemos lembrar também que a ansiedade, ela causa irritação, né? Acho que nós já até falamos nisso, né, Fernanda? Que ela causa Aham, você irritação. tem. A pessoa, ela já acorda irritada. Olhou para ela e ela já tá mal-humorada, né, por causa da ansiedade. Geralmente isso acontece porque a pessoa, ela já ficou agitada a noite toda. Lembra lá que a pessoa não dorme direito? Então imagine como que ela não acorda, né? Pode continuar, Fernanda. Exatamente. E também tem o fato, né, de pessoas, né, com a ansiedade. Peraí, antes de eu passar só para o próximo tópico, deixa eu só ler o que o Tá. pessoal tá comentando aqui embaixo, Sim. ó. Extremamente ansiosa, sempre estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, o que é verdade. A gente sabe o que eu fiz? Eu coloquei um pão dentro daquela sanduicheira só para esquentar o queijo e saí e vim fazer um serviço no computador esse tempo atrás.
E quando eu voltei para fazer o almoço, depois de 3 horas, Esqueceu. literalmente estava uma torrada. Literalmente estava uma torrada. E a gente nunca a gente sempre acaba deixando um serviço. O serviço nunca fica bem feito, os dois, né? Fica tudo pela É, metade, né? A gente quer dar conta de tudo, do mundo de tudo, né? É muito sim. sofrimento mesmo, gente. É sim. A Simone comentou aqui que ela é extremamente ansiosa. Ela sempre está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. A Angélica, ela falou que eu durmo bem à noite, mas sempre levanto cansada. Quando sentada, fico balançando as pernas. Daqui a pouco nós vamos falar como que a reflexologia clínica vai ajudar vocês nesses quadros, né, que vocês se encontram da ansiedade. Porque existe solução. Nós estamos apresentando aqui a respeito da ansiedade como afeta, mas a gente quer saber a solução, né, Fernanda? É exatamente, né? Se você quiser falar já, né, Vanessa, do que a reflexologia pode fazer, né, para uma pessoa ansiosa, se você quiser já ver Sim, como. posso falar. O que que a reflexologia clínica ela vai fazer no corpo de uma pessoa, né? Quando a gente vai trabalhar com a reflexologia clínica. Lembra lá que eu mencionei que a pessoa ela está no acelerador, com o pé no acelerador, por causa da ansiedade? A reflexologia clínica, gente, ela vai equilibrar a pessoa, ela vai desacelerar a pessoa, ela vai fabricar, estimular a fabricação de hormônios como a dopamina, a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e vai abaixar o cortisol. Olha que interessante a respeito do cortisol. Você sabia? Vamos ver se o pessoal sabia. O cortisol ele mata? Ele te mata? Comenta aqui para mim, por favor, se vocês já ouviram falar sobre isso. O cortisol te mata. É muito interessante isso mesmo, Vanessa. Sim, Ver é se o pessoal interessante já como. Vamos ver, acho que o pessoal comenta, mas dá uma demoradinha para chegar aqui na gente, né? acontece bastante. E aí, pessoal, vocês já ouviram falar isso? Eu não Ó, não sabia. sabia. Uhum, não sabia. Por que que ele te mata? O cortisol elevado, ele mata os nossos neurônios. Porque a pessoa que é ansiosa, reparou que elas dizem que ela tem memória fraca, memória ruim? Porque cada vez que nós passamos por um nível de estresse, nós fabricamos o cortisol. E vários neurônios, eles morrem. Por isso que você começa a ver ali que a pessoa esqueceu, né? Dá uns brancos na gente. É isso que está acontecendo por causa desse nível de estresse que está fazendo com que o cortisol seu aumente. Então, todo dia que você vai passando por um estresse, por uma ansiedade, todo dia você está matando seus neurônios. Não é à toa que a pessoa ela venha a ter vários desequilíbrios no corpo. Que tipo de desequilíbrios são esses, né? Dor de cabeça, enxaqueca, dor no estômago, né? Não tem aquela pessoa que tem aquela dor aqui? Dá aquela ansiedade, dá aquele aperto aqui, que ela até põe a mão assim? São desequilíbrios, ele vai desequilibrando o seu sistema, o teu corpo por inteiro. Baixa imunidade, né? Olha como isso é sério, gente. Com respeito a isso. Veja aqui que o pessoal disse que não sabia, né? Quer falar, Fernanda? É, na verdade, você estava lendo os comentários aqui. Deixa eu só falar, saudade, Vanessa, também. Era da cidade onde eu morava, Vanessa. Obrigada por vocês estarem participando aí. E acontece muito, né? Daí as pessoas vão no médico porque tem um ataque cardíaco, estão com falta de ar. Aí procura o cardiologista. Aí faz exames de coração e não tem nada, né? Normalmente pessoas... Eu fui no gastro, né? Fui no gastro, fui no dentista, né? Por causa das minhas dores de estômago. Né? Achei que tivesse eu com gastrite. Mas não era nada. Não que não fosse nada, era um sintoma de um outro problema, que era a ansiedade, né? Então, a Uhum. gente vê só os sintomas, né? Mas a raiz do problema é um outro, né?
Então, às vezes a gente gasta tanto dinheiro com outros, né, com outros médicos, sendo que daria para você tratar de uma outra forma. A gente não está dizendo que você não tem que ir para o médico, você não tem que procurar profissionais, né? Mas tem que olhar aonde é a fonte dos seus problemas, né? E não só para os sintomas dele, né? E uma outra coisa interessante que a reflexologia ela faz também, que a parte da neurociência, né, ela descobriu não vai fazer muito tempo, que o nosso cérebro Sim. ele tem a capacidade de se renovar, né, que é a neuro... Deixa eu ver se eu vou conseguir falar a palavra Neuroplasticidade. neuroplasticidade. Isso aí. Então, o que que vai fazer? Então, o nosso cérebro é como se fosse tudo aquilo que acontece com a gente, né, na nossa infância, é, o dia a dia, né, o nosso cérebro ele vai criando caminhos, que é como se fosse trilha. Então, quando a gente passa por um local, né, que é cheio de mato, às vezes tem lá aquele cantinho, que é aquela trilha que está sem terra, por onde todo mundo passa, né? Esse mesmo caminho, né? Então, o nosso cérebro ele faz esse caminho, conforme a gente é moldado com aquilo que acontece com a gente desde a nossa infância até hoje. Mas, né, uma pessoa que está aí com ansiedade, né, o que que a gente vai fazer nessa situação? Então, a gente pode mudar o caminho, ou a gente pode fazer novas trilhas. Então, ressignificar a informação, né? Como vai chegar, então, ao cérebro, né? Então, a ansiedade, gente, muito raramente é uma coisa que é hereditária. Ela é aprendida. Então, uma vez que ela é aprendida, a gente pode desaprender, né? E a gente pode colocar outras coisas, outras informações, tomar outras ações no nosso dia a dia, né? Que vai fazer com que, então, a gente tenha uma qualidade de vida melhor. E falando nisso, sobre os neurônios, lembra que eu mencionei que a ansiedade, o estresse, o cortisol, ele eleva o nosso cortisol e ele acaba matando os neurônios? O que que a reflexologia clínica vai fazer? Lembrando que ele vai abrir um novo comando, outros neurônios, eles vão começar a se comunicar entre si e vai também, a pessoa vai ter um outro comportamento, vai seguir a linha de raciocínio que a Fernanda ilustrou ali da trilha. Então, gente, a gente vai reativar através da reflexologia clínica esses neurônios. Ou seja, nem tudo está perdido, não é mesmo? Não, A gente, a não. gente pode, através da reflexologia clínica, mudar esse quadro clínico de forma natural. Então, você não precisa ser refém, você pode ter a sua vida no controle, como diz, assuma as rédeas da sua vida e você vai ver a qualidade de vida diferente que você vai ter. Você pode reverter essa situação, não é mesmo, Exatamente. Fernanda? A reflexologia vai encontrar então um equilíbrio, né? Vai fazer com que você tenha prazer nas coisas, prazer no trabalho, prazer em viver. Eu acho Prazer em que comer, né? Parar e comer e prazer em sentir o comer, sabor. até isso, até prazer em comer. Eu acho que se encaixaria bem agora, Vanessa, a gente chamar a nossa entrevistada para mostrar, né, como então a reflexologia equilibrou a vida dela e trouxe esse prazer, né, para ela. Vamos ver se ela tá aqui. Márcia, você tá por aqui? Se você estiver por aqui, manda um oi pra gente, fazendo um favor. A gente te mandar o convite para você entrar aqui com a gente também. Enquanto a Márcia, ela já deu um oi ali, ó. A Cissa, ela comentou assim, ó, que a reflexologia clínica, ela vai ativar o nosso sistema nervoso parasimpático para frear esse estado de alerta, e é bem exatamente isso. Olha o depoimento da Márcia. Deixa eu convidar aqui. Peraí. Vamos para outra parte agora, Fernanda. Pode falando. Gente, deixa eu falar um pouquinho sobre a Márcia enquanto ela vai entrando e aceitando o convite para participar da nossa live com a gente. Mas eu tratei a Márcia durante 3 meses. Gente, deixa eu falar um pouquinho sobre a Márcia enquanto ela vai entrando e aceitando o convite para participar da nossa live com a gente. Mas eu tratei a Márcia durante 3 meses. Deixa eu falar um pouquinho sobre a Márcia enquanto ela vai entrando. Tem um outro celular ligado também. Eu tratei a Márcia durante. Eu ia falar pra você abaixar o som do outro, porque daí tá dando interferência, tá fazendo eco.
Primeiro, deixa eu Olá, te agradecer Márcia. por você estar aqui. Deixa eu te apresentar a Vanessa também, para apresentar para o pessoal. Mas vou falar um pouquinho sobre você, de como você chegou até a minha pessoa. Então, lembra a primeira vez que a Márcia chegou lá na minha sala e falou que ela queria ser tratada com a reflexologia, que eu fui preencher a ficha de anamnese dela, eu fiquei me perguntando como é que ela parava em pé. A Márcia não dormia. Ela falou que dormia 15 minutos, às vezes, na noite. A noite toda, já pensou você acordada? E daí, quando você olha para a vida da Márcia, né, que ela é mãe de 5 crianças, né? 2 que já passaram da adolescência, que já estão virando homem, né, Márcia? Um Sim. que tá saindo, um que tá saindo da infância indo para adolescência e 2 pititicas, né, que são uma graça e que falam pelos cotovelos. Verdade. Aí a Márcia é cuidadora de idosos, né? Agora ela deve estar até lá na casa da Dona Yolanda agora, né? Então à noite ela dorme com a Dona Yolanda, durante o dia ela tem que dar conta de cuidar dos filhos e do marido, fora que ainda ela ajuda uma outra pessoa, né, nas atividades, né, fora da casa dela, né? Então, quando você pensa em tudo isso, né, que ela faz, né, fora outras coisas que a gente não está citando aqui, de uma pessoa que não conseguia dormir e dormia 15 minutos. Conta pra gente, Márcia, como que a ansiedade ela prejudicava a sua vida e como que você era afetada por ela? Então, para começar, eu me encaixo em tudo que vocês falaram aí da ansiedade de vocês. Então, tudo que vocês viveram aí era minha vida também. Então, eu sei muito bem o que que é isso. Então, e como você disse também, tem a parte do sono, né, que eu quase não dormia, né? E E eu era também assim, falava muito correndo, né? Então, igual a Vanessa comentou, né? Eu era bem isso. Então, as pessoas até falavam assim: você fala muito bem, mas você deveria falar um pouco mais devagar, né? Porque você fala muito apressadamente. Mas eu não era assim porque eu queria falar dessa forma. Era realmente porque já vinha, né? Automaticamente dessa forma, né? A ansiedade faz isso com a gente. Então, eu também não comunicava com outras pessoas. Eu preferia me calar. Então, eu era mais calada, né? Não falava. Então, até para mim estar aqui hoje aqui é um dos resultados da reflexologia, porque senão eu não conseguiria estar hoje aqui dando esse depoimento para vocês. Então, sorrir também não fazia parte da minha vida também. Eu era muito fechada, né? Então, inclui muito do isso. Então, eu tipo era também tipo cascão também na relação ao medo. Então, meu medo era de eu tinha pavor de relâmpago e trovão. Então, eu era assim, se eu via uma nuvenzinha diferente no céu, eu já nem saía de casa, porque isso também, né, me atrapalhava muito. E eu tinha um pavor também de largata. Então, era assim, um pavor extremo, sabe? Pavorante. Parecia, o bichinho podia ser desse tamanho, mas na minha mente o bicho era enorme. Então, é bem horrível. Então, eu me identifico muito, né, nessa fase da ansiedade em vários pontos. Então, se eu for contar, acho que a gente fica a noite inteira aqui, porque são várias coisas. É, Mas e vamos a gente falar dos agradece, benefícios, né? né? E a gente agradece aí por você ter vencido, né, o medo e estar aqui também com a gente, né? O efeito da reflexologia. Então, beleza. Sim. É, e como, Márcia, você ficou sabendo da reflexologia? Como que ela chegou até você? E por que você optou por ela? Então, engraçado que a reflexologia chegou até a mim através de você mesmo, né, Fernanda? Porque antes eu não sabia, né? Então, é até engraçado que a gente fica assim, mas por que eu não sabia disso antes, né? Então, por que que eu mediquei bastante sem conhecer a reflexologia? É por causa disso, né? Porque os profissionais de saúde querem vender, né, a medicação. Então, eles evitam falar, né, sobre essas coisas assim que a gente pode fazer
sem ser medicada, né, para ter uma vida melhor. Então, eu acho que é por isso que a gente quase não ouvia se falar na reflexologia. Então, eu comecei a conhecer a reflexologia depois que a Fernanda começou a fazer o curso, começou a falar, né, aos poucos, né, comigo, assim. Então, aquilo foi me interessando. E quando ela tocou no ponto que eu poderia ficar melhor, me sentir melhor, sem medicação, aí eu me interessei pelo assunto. Porque eu já não aguentava mais tomar remédio. Que outros tipos de tratamento você já tinha feito antes? Igual, né, eu ia muito sempre que os outros falam, faz isso, toma esse chá, né, faz esse exercício. Então eu fazia de tudo um pouco, tudo que falava que era bom para ser feito, eu fazia, mas nada adiantava. Uhum. Não adiantava porque não ia na raiz, né, do problema, né? Não Isso. tratava o que estava levando a pessoa a ter esse problema. Eu costumo ilustrar da seguinte forma também, né? Por exemplo, o nosso corpo ele tem a capacidade de se regenerar. A gente foi feito assim, né? Dessa forma maravilhosa, né? Tanto quando a gente cai e se machuca, né? Daqui a pouco começa a formar uma casquinha, daqui a pouco aquela casquinha some, daqui a pouco a nossa pele ela tá intacta novamente, né? Então a gente tem esse poder. Nosso corpo, na verdade, ele tem esse poder, né? Mas ao mesmo tempo que o corpo ele tem esse poder, nosso corpo ele pode ficar preguiçoso. Igual, por exemplo, um bebê, né? Quando ele começa a mamar, né? No seio da mãe, né? Ele começa a sugar, então ele faz um movimento de sucção. Né? Então ele precisa fazer exercício, precisa movimentar bastante a musculatura da face. Mas uma vez que o bebê ele conhece a mamadeira, se você colocar o bico grosso, onde ele não precisa fazer esse trabalho, vai ser muito difícil ele voltar de novo ao peito, porque ele vai ficar acostumado com aquilo que é mais fácil. E quando a gente toma os medicamentos, é isso que acontece com o nosso corpo. Nosso corpo ele acaba não se esforçando para fazer o que ele foi feito para fazer. Né? A gente não está falando contra os medicamentos, né? Porque a gente sabe que em alguns casos eles são muito necessários, né? Que a pessoa ela tome uma medicação e não somos nós que colocamos medicação ou tiramos medicação de uma pessoa, né? Para deixar isso bem claro, né? Mas uma vez que o remédio não está fazendo um efeito, por que ele não está fazendo esse efeito na pessoa, né? Então, com a reflexologia, a gente pode potencializar o remédio que a pessoa ela já está tomando, né? E muitas vezes a pessoa ela acaba diminuindo, né, a medicação que ela toma, né? Porque ela vai se sentindo tão bem, aí ela vai no médico dela, ela fala pro médico como ela está se sentindo, e o médico vai diminuindo em si as doses, né? Que a pessoa ela toma, né? Chega até a parar, né? Interessante, quando você estava comentando, eu lembrei, né, Fernanda, que isso também acontecia muito, de eu ir no médico, né, eu reclamar os meus sintomas e eles me pedirem exames e no exame não constarem nada, né, não mostrarem nada, e alguns viravam para mim e falavam que era coisa da minha cabeça, outros me medicavam sem ter um diagnóstico ali, né, para que ele pudesse medicar de acordo com o que eu estivesse sentindo. Então, eles medicavam por conta própria, porque eles mesmos falavam que não tinha nada. Então, né, eu saía dali cheia de remédio, de medicação, e nada resolvia. E como que você ficou, Márcia, então, com o tratamento da reflexologia? Como que você está se sentindo hoje? Então, através da reflexologia, eu descobri que era dormir, né? Mais horas, né? O prazer de dormir. Então, isso já ajudou muito também no meu dia a dia. E como eu já também disse no início, né? Hoje eu estar falando aqui também já é um resultado da reflexologia, porque eu não conseguiria, não ia sair uma palavra sequer, né? Eu estaria com o coração quase pulando para a boca, para fora. Então, já dá para ver, né, que eu já tenho já... Engraçado que os primeiros resultados não foi eu que percebi, foram pessoas, né, do meu convívio aqui da cidade, assim, até pessoas que eu não tinha, assim, né, uma comunicação direta, chegaram até mim e elogiaram, né, que me viram a diferença do meu antes e do meu depois. Aí eu comecei a me avaliar e eu vi e acabei descobrindo o quanto que deu de resultado, né? Porque a gente vai acostumando a ter uma vida daquele jeito que às vezes a gente nem percebe
que já nem está tanto daquela forma que era antes. Então, você tem que se avaliar mesmo e ver, né? E você acaba vendo, engraçado que as outras pessoas também acabam vendo junto com você. Que legal. Isso é sensacional, não é? Reflete a pessoa por inteiro. A gente pode afirmar, né, Fernanda, que quando a gente trata uma pessoa na raiz do problema, reflete ela por inteiro. Então, trata a ansiedade, mas já vai tratar outras coisas. Não tem como separar a pessoa em partes e vamos tratar isso, vamos tratar aquilo. Não. Ela é beneficiada por inteiro. E refletir isso para as outras pessoas, o quanto está bem. Que bom, né, Márcia? É, sim. Eu quase choro de ouvir a Márcia falar, dela contar. E assim, saber que não fomos nós que inventamos a técnica, né? Não somos nós que temos esse poder, porque não fomos nós que fizemos o nosso corpo, né? Mas a gente poder ser usado como instrumento para melhorar a qualidade, né, de vida de uma pessoa, não há preço, né, que pague isso, né? Saber que a gente foi usada, né? Eu agradeço por você ter me escolhido para tratar você. Foi Eu um que agradeço. prazer tratar você também. Eu que Foi pena que agradeço. tá longe, né? Mas foi muito bom mesmo. Eu que agradeço. Obrigada, Cleide. Que bom que você está aqui. Márcia, obrigada por você poder fazer parte, colaborar, contar a sua experiência. Amei te conhecer também. Estamos Tá, longe, mas agora ficamos gente? perto. Sim. Prazer foi todo meu, gente. Obrigada. A gente que Obrigada. agradece, meus amigos, Márcia. Aí para você sair, só clicar aí no xizinho, Márcia. Acho que tá na parte de cima aí. Então é isso, né, Vanessa? Sim. Eu queria ter E um aí, jeito agora pessoal? de Então, Eles estão pessoal, vocês imaginavam o poder que a reflexologia clínica tem? Conta para nós. Se vocês faziam ideia desse poder da reflexologia clínica. Só lembrando, gente, que reflexologia clínica é uma medicina integrativa que ela tem como por objetivo tratar a raiz do problema, ou seja, nós vamos lá na causa, o que levou a pessoa a ficar doente, o que levou a pessoa a ter uma ansiedade, fibromialgia, o que levou a pessoa a ter o diabetes, então a gente vai na raiz do problema. Vocês conseguem imaginar, ou melhor, tinha ideia do quanto isso ele afeta a nossa qualidade de forma muito positiva, mudando a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade de saúde? Interessante, né, gente? Uma coisa bastante interessante que a reflexologia clínica é assim, tem gente que fala assim, eu não acredito nessas coisas, né, porque é uma coisa natural. Olha, nós podemos afirmar para vocês, não precisamos que vocês acreditem. Nós só precisamos, né, Fernanda, de 90 dias para começar a mudar o seu quadro clínico. É exatamente. sensacional, né? Você não precisa acreditar para ela funcionar. Você pode ir sem Sim, acreditar que o negócio vai funcionar do mesmo jeito. Do vai, mesmo jeito. vai sim. Então, pessoal, eu atendo aqui em Curitiba, Campo Largo, eu atendo a domicílio e atendo numa clínica em Curitiba, né? É necessário agendar o horário, tem o meu contato ali na biografia, né? Na bio do Instagram. Vocês que são novos, sigam a gente, porque nós vamos trazer bastante conteúdo falando sobre como a reflexologia clínica ela vai atuar na saúde da pessoa em diversas patologias, independente do problema de saúde que ela tenha. Se está começando, se já tem um quadro clínico mais grave, sabe? A reflexologia clínica ela pode fazer muito pela sua saúde. E quando há um problema insolúvel, ou seja, não tem solução ali, a reflexologia clínica vai te dar estrutura no seu organismo para você poder saber lidar com a situação, ter mais qualidade, mais imunidade, para você poder lidar aí com qualquer tipo de problema que você tenha.
A Fernanda, fala, Fernanda, onde você atende? Gente, eu tô em Tatuí, no interior de São Paulo. Então, se vocês morarem por aqui, né, ou aqui pertinho também, tem umas cidades aqui em volta, né? Aí eu estou à disposição para atender vocês. Né? Ou dá para a gente também atender online, né, Vanessa? Caso tenha pessoas que não estejam tão Sim. próximas de nós, nós podemos ensinar passo a passo como vocês podem fazer isso, né, em casa mesmo, né? E ter mais qualidade de vida, né? Eu queria terminar com uma frase, Vanessa, para dizer para todo mundo que é assim, é uma coisa que me marcou muito quando eu aprendi que remédio não trata, medicamento E nem se... não ensina, gente. Então, o que você puder para fazer por você, então você faz. Sim, Vanessa, deixa eu exatamente. te contar que a minha bateria vai acabar. Tá com 5%. Eita, então, olha, tava quase na hora já, hein? Então, Ah, gente, a gente agradece muito vocês por estarem aqui assistindo a nossa live. Muito obrigada. Quem quiser atendimento online, pode falar comigo ou com a Fernanda, tá bom? só, Nós vamos é poder só ajudar mandar você. mensagem no direct pra gente que a gente vai estar aqui. Tá bom? A gente tira as suas dúvidas aí que vocês tiveram. Obrigada para todos que Sim. entraram e participaram. A minha tia, meu tio que tá aí, fora um monte de gente que eu não sei quem é. Gente, E a muito gente tá com obrigada. apoio. E Obrigada, vamos ter mais pessoal. lives, tá bom? Boa noite, pessoal. Tenham um bom descanso, uma excelente semana. Tem muita coisa que nós podemos ajudar vocês nas lives, né, nos atendimentos online, o atendimento particular. Só falar com a gente aí no lugar mais próximo de vocês, tá bom? Obrigada, muito obrigada e até uma próxima. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Kelly. Obrigada.